E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Super resumão hoje engloba do capítulo 22 até o capítulo 24, uma pincelada aí muito abençoada. No 22 estamos vendo Josué com a sua idade já avançada e começando o seu discurso, de despedida. Chama-nos a atenção alguns versos, em especial o verso 5, inicialmente eu cito, porque ele está dizendo como líder, apeguem-se a Deus e sirvam ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Isso é o papel nosso como líder. Isso é o que nos cabe como líderes da causa de Deus. Envolver o pessoal, direcionar o povo do Senhor a fim de que o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Nós não devemos ensinar uma religião mecânica, uma religião superficial, mas que seja algo genuíno, cheio de amor, porque os discípulos são conhecidos dessa forma. Nisto conhecereis verdadeiramente que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Do verso 24 ao 27, minha atenção também foi chamada por conta do conselho da tribo de Ruben. Gade é a metade da tribo de Manassés, para que se erguesse um memorial ao Senhor. E a preocupação de fazer isso deve-se em função das novas gerações, para que eles saibam quem é o Senhor nosso Deus. Que coisa legal, né? Um memorial para que as novas gerações conheçam o Senhor como nós conhecemos. E aqui vale uma reflexão, que a minha vida, a sua vida, seja um memorial para as novas gerações observarem e verem quem é o Senhor através do nosso testemunho. Que os meus filhos vejam em mim um memorial da obra de Deus na vida de um ser humano, que os meus netos, enfim, que possamos ter esta capacidade de repercutir a ação de Deus em nossa vida e que a nossa vida seja este memorial para a glória do Senhor. Você observa no verso 31 que há uma declaração muito forte, contundente: hoje sabemos que o Senhor está conosco. E qual é a prova de que Deus está conosco? A unidade do povo em torno do propósito de Deus. A nossa unidade testemunha a respeito da presença do Senhor em nosso meio. Quando estamos divididos, quando estamos rachados, quando estamos envolvidos em partidarismo dentro da igreja, o povo não enxerga a presença de Deus conosco, porque a divisão, a união traz a noção da direção de Deus, da unidade de Deus em prol dos seus filhos. O corpo dividido que se agride, que luta um contra o outro, né? O pé que luta contra a mão que luta contra o coração que luta contra o cérebro. Que corpo é esse que não se entende? O capítulo 23, Josué idoso, está dando conselhos de sabedoria, e eu destaco aqui o verso 6 e o verso 11, que o conselho é o seguinte: esforçai-vos e empenhai-vos. Bom, gente, a bênção de Deus nós já temos, né? Então, cabe-nos agora nos esforçarmos e nos empenharmos para que a obra de Deus siga adiante, mesmo porque o comodismo, a tranquilidade e o conforto, isso pode nos resultar alguns males se a gente deixar a poeira baixar demais e não ficar alerta, em estado constante de alerta. Entramos num processo de comodismo e paramos de crescer, de nos desenvolver, de buscar, de nos aperfeiçoarmos, né? Então tem que ficar esperto com isso daí. Quando há guerra, há vigilância constante. Na paz, a guarda tende a ser baixada, recuada, e isso pode ser perigoso. Vamos continuar vigiando, independente da circunstância. Em tempos de guerra, vigia. Em tempos de paz, vigia também. Ok? No capítulo 24, a despedida de Josué, e você percebe que não existe um destaque pessoal ou conquistas particulares tomando conta do tema do capítulo 24. Não é o foco em Josué, é o foco em Deus. Não é o que Josué conquistou, é o que Deus nos deu por intermédio dos seus servos. Ao descrever a história de Israel desde o início, o Senhor desejava nada mais, nada menos que promover no coração de cada filho o reconhecimento e gratidão, que são coisas imprescindíveis para o crescimento e aperfeiçoamento do caráter.
Então, quando você observa o texto bíblico fazendo noção de tudo aquilo que já aconteceu, Deus citando as suas interferências na vida do povo para que o povo se torne reconhecedor e grato, porque isso traz amadurecimento, intimidade com Deus, fortalecimento na fé. É muito bom você parar e ficar sempre refletindo no que Deus já fez e como Ele tem guiado a sua vida no passado, está guiando no presente, certamente pode você confiar que Ele continuará guiando no futuro também. Você observa no verso 18 a declaração: nós também serviremos ao Senhor. Foi um compromisso assumido diante de Josué por parte do povo, e o objetivo é fazer as novas gerações saberem das obras feitas pelo Senhor a Israel. Mas o que você percebe no desdobramento histórico é que eles começaram a falhar nisso, porque aos pais cumpre o mais solene e sagrado ministério de educar os filhos para a eternidade. Se o pai falhar no processo, se dentro de casa a engrenagem não encaixar e não funcionar, significa que todo o restante da caminhada tende a estar comprometido. Então era a responsabilidade dos pais passar para os filhos para os seus filhos e assim sucessivamente. Se alguém interrompe o processo, este processo em algum momento vai dar ruim em termos de consequências. Então, o conhecimento adiante que se teria de Deus dependia exclusivamente do processo de pai para filho, ensinado inclusive em Deuteronômio de 5-7. E hoje não é diferente, que nós pais sejamos plenamente cumpridores do nosso dever de passar para os nossos filhos a importância de se servir ao Senhor. Que Deus nos ajude nessa tarefa, que é a responsabilidade primordial dos pais. Que Deus nos dê sabedoria. Graça e paz, amanhã tem mais, estamos juntos, nosso Super Ano Bíblico. Deus te abençoe, beijão no seu coração, curta, comenta, compartilha, deixa Deus te usar.